sem a fé nós iremos. No que vier. A ideia foi tua, não reclama. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Olá! Seja muito bem-vindo, torcedor gremista, torcedor colorado, torcedor do Flamengo, do Goitacás, de quem mais? Bangu, bola na rede, pau no teu. Todo mundo é bem-vindo para falar sobre a história de um dos importantes clubes do Brasil, um dos mais importantes clubes do Brasil. Com respeito aqui, um colorado que propôs até... Já deixo aqui gravado que faremos no Internacional no dia 4 de abril. Um fato, né, muito interessante que tem a ver com a própria história da chegada do futebol no Brasil. Charles Miller. Há controvérsia. Dizem que o Charles Miller é uma das possíveis bolas. As bolas. A grande questão do esporte é a bola mesmo, né? Sim. Não, o futebol sem bola não tem como jogar. Pois né? é. Charles Miller teria sido um dos que teriam trazido, mas existem outras teorias também de que alguns marinheiros teriam feito um jogo, inclusive, para a Princesa Isabel, numa praia no Rio de Janeiro, que um escocês teria trazido antes do Charles Miller. Mas independente da origem, o que aconteceu com o Grêmio, né? De onde é que veio então essa maluquice de criar esse time, esse raio desse time? No início do século, os esportes que mobilizavam os porto-alegrenses eram as regatas e o ciclismo. Uma realidade que começou a mudar em 15 de setembro de 1903, quando os filhos dos imigrantes alemães, italianos e portugueses se organizaram para fundar o seu clube de futebol. Tudo começa com outro time aqui do estado, que é o time mais antigo do Rio Grande do Sul, mais antigo do Brasil. Qual é o time mais antigo do Brasil? Bives, tu que é o grande historiador do futebol, que sabe. É uma questão difícil. Uns dizem que é a Ponte Preta. A Macaca? A Macaca. Dentro das alternativas, a que fica mais próximo das minhas pesquisas é o Esporte Clube Rio Grande. Rio Grande. Né? Um porto da cidade, né? A cidade de Rio Grande é um porto aqui no estado e por essa questão de porto teria mais acesso a mercadorias que vêm de fora, né? O primeiro clube organizado no Brasil seria o Esporte Clube Rio Grande, atualmente na segunda divisão. Sim. Aqui, existe até hoje, existe. Né? Ele é de julho de 1900. Né? Já é na virada do século ali. 3 anos depois, 1903, aparece o Grêmio. Como assim? É o início da nossa temporada de 2013, a 113ª temporada do Esporte Clube Rio Grande, clube de futebol mais antigo do Brasil. No dia 7 de setembro de 1903, teve uma apresentação aqui em Porto Alegre, em homenagem à comemoração dessa data. E eles vieram, os dois clubes de futebol vieram trazer a novidade, apresentar para a população da capital esse novo esporte. Imagina que devia ser a pelada naquela época. Eles fizeram... Jogando sapá. Bota. Mas futebol de verdade começou mesmo foi com Charles Miller, que estudou na Inglaterra e, na volta, além do diploma, trouxe com ele bola, chuteiras, uniforme e as regras do jogo. Eles fizeram um campo improvisado no Parque Farroupilha, o Parque da Redenção, e toda a população foi ver essa novidade, que era o futebol. Só que no meio do jogo, a bola murchou e não se tinha muitas bolas ainda. Então aí entra a figura do patrono do Grêmio, que é um tal de Cândido Dias da Silva, que é um paulista que veio pra cá, pro Rio Grande do Sul, e trouxe uma bola de futebol também. E ele estava assistindo e ele, cordialmente, emprestou a bola dele pro jogo terminar. Em 1903, chegava a Porto Alegre a primeira bola de futebol. O dono da bola era o comerciante paulista Cândido Dias da Silva, que chamou alguns amigos para mostrar o novo esporte. A partida terminou empatada, se não me engano. Bola murcha, bola murcha. Imagina aquela bola de couro, né? Pela cordialidade desse Cândido Dias da Silva, eles ensinaram, deram as manhas de como é que se monta um time de futebol. O que precisa fazer de burocracia para ir atrás. Sim. E uma semana depois, no dia 15, alguns até descendentes de alemães... Não eram todos alemães, né? Sim. Resolveram criar
times, agremiações, né? Aqui na cidade de Porto Alegre também. Foi num hotel da rua José Montauri, lá no centro, né? Aonde eles fizeram a ata de fundação do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Essa malta do primeiro time do Grêmio, né? Inclusive, né, algumas curiosidades, junto com o Grêmio foi criado um outro time também. Esse sim, exclusivamente da comunidade alemã, que é o Fußball, né? Que não durou. O uniforme do Grêmio não era para ser azul e preto e branco. Era para ser azul e Havana. Que cor é Havana? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Havana é tipo meio que um alaranjado, tá? Que é a cor da foto ali. Não tá em preto e branco, mas... Sempre é preto e branco. Mas seria a cor desse uniforme que tá ali. E esse Havana não tinha o tecido muito na cidade. Então eles resolveram mudar pro preto e depois o branco foi colocado mais tarde, mais adiante, né? Então a partir daí se inaugura, né, a história do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que em 1905 já ganha uma taça numa Copa organizada pela comunidade alemã, Wanderpress, se não me engano, assim. Já em 1904, o Grêmio possuía um local para os seus jogos, o Schitzvereinplatz, no Moinho de Vento. Local que viria a se transformar num estádio onde o time tornou-se praticamente imbatível, conhecido como Fortim da Baixada. Dizem que eram 31 pessoas que participaram da fundação, diz que 4 não eram alemães, inclusive, né? Essa história, assim, de relacionar é verdade, mas não é totalmente, né? Sim. Assim, a figura. E em 1909... surge, né, o grande rival do Grêmio. O irmão mais novo, que também foram paulistas, italianos que vieram, né, lá de São Paulo, que os irmãos Pop, né, que fizeram o Internacional depois, né, um time Clube do Povo aí. É isso aí. Até hoje existe. Uma história muito engraçada sobre a comunidade alemã em Porto Alegre, né? Que Porto Alegre é uma cidade que tem muita influência alemãs. Quando eles vinham para São Leopoldo, eles desembarcavam no Porto dos Casais e aqui em Porto Alegre. Então é uma cidade que tem muita influência alemã. E diz que na época, lá no final do século XIX, algumas famílias de alemães estavam chegando aqui e o governo mandou um emissário para receber elas no porto. Sim. E esse emissário era negro. E dizem que quando o cara chegou, assim, ele falava um alemão fluente. O pessoal se assustou, assim, tipo, mas... Pô, cara... Bluven. Né? Um Bluven, né? Um Schwartz. Como é que tu sabe falar alemão tão fluentemente? E daí o cara com espírito, assim, né? Muito elevado, chegou assim... Não, vou contar pra vocês, então. Eu era branco. Eu era branco também. Mas só que trabalhando aqui nessa terra, né? A gente fica muito exposto ao sol. E fiquei assim... Inclusive vocês... Essa é a história do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um detalhe, curiosidade da produção, estamos gravando um dia de Grenal. Não sei qual vai ser o resultado. Olha, depois a gente resolve. Depois a gente resolve. Comenta lá, toca a flauta, se ganhar ou se perder, faz parte. Vai dar sorte ou vai dar azar esse programa, né? Eu quero só agradecer a direção do Grêmio, que não sabe, mas ela doou, forneceu pra gente a primeira bandeira da arena. Novo estádio do Grêmio, esse é o que sobrou dela, porque ela rasgou aqui, ó. Muito obrigado, tá bom? Não zoa, porra. Respeita, cara.